Se você viu o vídeo do Felca, então dá para entender que o problema não é sobre uma pessoa, sobre pessoas, mas sobre uma situação que a sociedade está vivendo. É sobre um problema que pode estar acontecendo agora, ali no quarto ao lado, no celular do seu filho, da sua filha, e que talvez você não tenha nem percebido. Sabe o que me veio na cabeça agora? Uma comparação que pode ser, no primeiro momento, agressiva, mas talvez necessária. Lembra os animais adestrados, antigamente? O macaquinho na rua, o cachorro, os animais de circo. Eles eram adestrados para monetizar, para entregar uma alegoria, uma mágica, um pequeno truque, um malabarismo, qualquer coisa que promovesse entretenimento. Mas nós dificilmente parávamos para nos perguntar o que levou aqueles animais a fazer aquilo. Como que eles chegaram até aquelas habilidades, ou aquele adestramento. Hoje, nós vivemos um circo digital. As pessoas estão pagando, curtindo, seguindo, para ver adolescentes mostrar os seus instintos nas redes sociais, em situações promovidas, programadas para causar aquele comportamento, assim como uma rinha de galo. Então, crianças estão sendo adestradas para serem o produto principal. E a superexposição às redes sociais, principalmente, a comparação constante, é o despertar de uma vida de vaidade sem limites. E tudo isso vai alimentando essa degradação da sociedade, degradação dos comportamentos, a idiotização da juventude, guiada, manipulada pela perversão de adultos, com a única intenção de colocar o seu dinheiro no bolso, com a intenção de promover aqueles comportamentos perversos, acabando com a vida de crianças, de adolescentes, em nome do dinheiro. O que o Felca mostrou naquele vídeo, acredito que seja só a superfície, tem arranhado só um pouquinho do que realmente acontece. Porque por trás dessa adultização tem um problema muito maior, a exposição digital precoce. Crianças, na primeira infância, sendo expostas pelos pais com brincadeiras inocentes, muitas vezes, no começo, na maioria das vezes, brincadeiras inocentes, e isso vai evoluindo, vai criando uma sanha por compartilhamento, uma sanha por monetização. Então nós não estamos nos dando conta de que aquela família acaba escravizando a criança naquelas gravações de vídeo, naquele adestramento para entreter outras crianças. Então nós temos vídeos de crianças com 5, 6, 7 anos de idade, com 15, 20, 30 milhões de visualizações, onde não há conteúdo algum, não há demonstração nenhuma que seja pedagógica, alguma orientação. Pelo contrário, é a idiotização através de sons e brincadeiras aleatórias, onde a gente pode perceber que o excesso de telas não é algo neutro. Ele altera o desenvolvimento cerebral, reduz a capacidade crítica do desenvolvimento da criança. A criança precisa brincar, a criança precisa de experimentações conforme a sua idade, experimentações na rua, experimentações com a família, experimentações na escola, sem uma rotina lancinante de trabalho, de gravações, porque isso acaba criando uma dependência química real, a dependência nas telas. Os algoritmos das redes sociais não têm senso moral, eles não distinguem o que é saudável, o que é prejudicial. Então, os algoritmos apenas identificam o quê? O que prende a atenção. Se prendeu minha atenção, ele vai entregar. Então, ele vai te entregar qualquer conteúdo, independente da responsabilidade que você tenha com aquele conteúdo. E se nós não estivermos atentos a isso,
as nossas crianças vão estar nessa tela fazendo exatamente o que aqueles macaquinhos faziam na rua, o que aqueles animais de circo faziam na rua, só que com requinte de crueldade. Os traumas. A criança que cresce dentro dessa jornada de adultização, dessa superexposição à sexualidade, a temas sensíveis, a formas e pensamentos que só os adultos conseguem lidar, a situações de relacionamento onde a criança não tem estrutura física nem emocional para lidar, nós acabamos percebendo isso ali nas redes sociais, ali naqueles comportamentos que sejam os reality shows que o vídeo mostrou, seja vídeos aleatórios, vídeos incentivados pelos pais, incentivados por outras pessoas, chamados empresários. E então isso é um alerta urgente, porque pode estar do nosso lado. Se não são nossos filhos, pode ser os amiguinhos, pode ser o vizinho, pode ser um parente nosso. Então a responsabilidade de cada um de nós que tem um celular na mão, que tem acesso à internet, verificar o que pode estar acontecendo. Buscar de fato aquelas crianças que já têm rede social, que ficam postando fotos, postando vídeos de forma aleatória, com essa pegada de recreação, assim como é tão falado de outras drogas. E assim nós vamos alimentando essa idiotização, nós vamos alimentando uma sociedade que está se transformando em uma sociedade disfuncional, com a falsa sensação de produtividade, porque o nível de informação trocada em 24 horas é imenso e é imensurável. Então, a criança, o próprio adulto hoje em dia, uma grande empresa, não sabe lidar com o volume de informação que é trocado hoje na internet em 24 horas, saber filtrar o que chega, saber o que eu vou consumir, saber o que eu vou passar para frente e o que eu vou parar por ali. A criança, o adolescente não tem essa noção e nós estamos deixando eles sozinhos no quarto, gerenciando essas informações. E aqui nós vamos mais além ainda. Esse adestramento digital acaba tornando o adolescente, a criança, dependente da validação alheia. Então, além de colocar uma foto aleatória, além de fazer um vídeo fazendo qualquer besteira, qualquer som, qualquer musiquinha, ela não está colocando aquilo ali porque é um prazer dela. Em geral, por estatística, ela está colocando aquilo ali para validação alheia. Na ideia de pertencimento. Pertencimento a um grupo, pertencimento a um determinado cenário, que seja na escola, que seja no grupo da rua de amigos. Então, primeiramente a criança precisa entender que ela pertence à família, que ela tem toda a mobilidade emocional para poder falar o que precisar, para poder colocar para fora qualquer situação, qualquer nuance que seja algo que alerte que não está dentro da normalidade para a família. E para isso eu preciso trazer para a consciência que os meus filhos precisam de controle, precisam desse monitoramento real. A criança não tem que ter individualidade digital. Ela não tem que ter esse momento único dela ali, esse momento íntimo dela com a internet. Porque o momento íntimo da criança, vou respeitar a minha criança, meu adolescente, que ele está ali na internet. Ele está íntimo do resto do mundo. Ele está suscetível a receber qualquer coisa do resto do mundo. E ele só não está íntimo de mim, da minha família. E ele está ali no quarto ao lado. Então tudo que está acontecendo ali agora, eu não estou sabendo. E eu sou a única pessoa no mundo, os pais, que deveria saber. Que deveria entender o que está acontecendo ali, que dinâmica que meus filhos estão usando, com que intenção meus filhos estão
utilizando as redes sociais, qual a forma de comunicação deles, dependendo da idade, o quanto eles estão se expondo, por que eles estão se expondo, que roupas eles estão usando para fazer uma foto. Pode ser que não usem ali no contexto do dia a dia da família, mas pode ser que coloque uma roupa só para fazer aquela foto, para mostrar para uma amiga, para mostrar que está pertencendo, que tem talvez aquela roupa de marca ou aquela roupa mais curta, ou está inserido numa situação onde ele pode ser validado porque tem um tênis diferente, porque consumiu um alimento diferente, porque usou uma droga diferente. E tudo isso a gente está deixando passar, em nome da individualidade. Não, eles precisam ter a individualidade deles, precisam sim, mas primeiro precisam se educar. Primeiro eles precisam entender que há regras, porque a questão da liberdade para o ser humano, ela é muito complicada. Nós acabamos não entendendo que a liberdade vem com uma série de deveres. Para a liberdade funcionar, ela vem com uma série de deveres, senão a libertinagem. Infelizmente, ideologias estão disseminando isso, incentivando, de formas oficiais inclusive, a libertinagem, a bagunça, a desorganização emocional. E nós estamos com isso criando uma sociedade narcísica, imediatista e disfuncional. Mas isso pode mudar. Ainda dá tempo. Regras claras no tempo de tela do seu adolescente, da sua criança, supervisão ativa dos conteúdos, chega de privacidade e cada família vai entender o contexto onde pode atuar. Conversas abertas sobre o que é visto, sobre o que é consumido. Nós sabemos o quanto é difícil, dependendo da idade, o adolescente se abrir, o adolescente ter aquela intimidade com os pais, porque é uma idade onde eles estão realmente passando por aquela castração, por aquela ideia de autonomia, a ideia de superprodutividade, a ideia de ter uma razão plena sobre tudo, mas nós já passamos por essa fase e nós sabemos que não é dessa forma que funciona. Um pouco mais atrás na história, nossos pais não permitiam isso. Em geral, as famílias eram monitoradas, cada uma a seu modo, e à época, que não existiam tantas facilidades digitais, mas éramos sim monitorados, questionados, e nós compreendíamos que precisávamos fornecer aquela resposta. Com quem você saiu hoje? Como é que foi a escola? Como é que foi o passeio, a festa? Como é que foi o final de semana na casa dos amigos? E tudo isso nós entendíamos que não era uma prestação de contas, mas sim uma forma de relação, a forma de pertencimento, onde eu preciso normalizar, ensinar essa normalização para os meus filhos, para que eles possam entender que podem falar tudo que precisarem. Que não se trata de serem punidos, mas sim de serem orientados. Mas sim de promovermos ajustes nesses comportamentos. Então, limitar o uso de telas não se trata apenas de uma questão de respeito, uma questão, vou apenas cumprir regras, mas sim de saúde mental. Mas sim de uma proteção emocional que nós estamos fornecendo para os nossos filhos. Atualmente, pesquisas mostram que 70% das crianças de 8 a 12 anos já foram expostas a conteúdos inapropriados para a idade. A neurociência hoje fala que esses pequenos cérebros, os cérebros infantis e adolescentes, quando expostos a superestímulos, a essas recompensas digitais, sofrem um condicionamento. É como se estivessem usando drogas. É como se não conseguissem parar de receber aquela recompensa. Então eles procuram mais tela, mais luminosidade, mais conteúdos inapropriados. E junto com isso, mentes perversas entendendo
que ali tem uma porta aberta para aquele trabalho que eles querem realizar. Assim como nós fizemos a comparação com os animais, utilizando seus instintos para realizar pequenas brincadeiras, malabarismo, pequenos truques para receber uma comida, para receber um aplauso, nós estamos fazendo uma comparação do que há hoje, que são crianças completamente inconscientes das suas atitudes, porque estão confiando num adulto. Estão confiando numa mente perversa que fornece talvez um acalanto, que fornece talvez uma espécie de conforto e principalmente recompensas que vão do doce, álcool e outras drogas piores. Vamos proteger as nossas crianças. Vamos sim proteger de forma consciente os nossos filhos, ali no quarto ao lado, na casa ao lado, lá na escola, lá no WhatsApp, lá no Instagram dos meus filhos. Eu tenho que ter todo o controle, toda a visualização, todo o mapeamento de com quem que ele está conversando, como que ele está conversando, se ele utiliza símbolos para conversar. Nós vamos falar isso em outros vídeos. Vamos juntos reverter essa situação de adultização das crianças, deixar as crianças viver o que elas precisam, deixar as crianças viverem a idade delas, ensinar sim que a relação com a tecnologia ela é necessária. Vivemos no mundo digital, uma profusão de aparelhos, de dispositivos, de funcionalidades que sim auxiliam na nossa produtividade, mas nós estamos fazendo de forma errada. Desde a hora do café da manhã, onde a família, com a oportunidade de tempo, consegue se olhar no café da manhã, proibir os dispositivos na hora do almoço, na hora do jantar, na hora das interações familiares. É importante, muito importante, que você, pai de adolescente, pai de criança, e o seu comportamento mesmo seja ajustado nesse momento. Porque sim, a gente precisa reconhecer, nós estamos viciados em telas. Todos nós, toda a sociedade. Não é um drama, é uma constatação. Por pesquisa, por diversas avaliações que nós realizamos no consultório, por depoimentos de pessoas que nos procuram com a queixa do vício de telas em si mesmo, no cônjuge, nos filhos, e sempre vem com uma grande dúvida: o que é que eu faço? Como é que eu faço para reverter isso? Como é que eu faço para reverter essa situação? Então, com essa reflexão, eu me despeço aqui, agradeço a tua atenção e vamos juntos mudar o comportamento da sociedade. Mas começa dentro de casa. Até mais.